Oi, pessoal! No episódio de hoje trazemos a arquivista, historiadora especialista em História do Brasil e mestranda em Museologia e Patrimônio na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ana Letícia de Alencastro Vignol. Seja muito bem-vinda, Ana. Na sua opinião, como os demais cursos podem conversar com a arquivologia? Eu queria começar a falar um pouquinho sobre a questão dos cursos, né, tanto como pós-graduações ou com outras graduações, como é que eles conversam com a arquivologia. Eu acho extremamente importante que a gente amplie, né, a nossa área de atuação, não especificamente fazendo especializações apenas relativas às ciências da informação, que são muito importantes, mas que também a gente comece a estabelecer uma conversa com outras áreas. Eu vi que isso foi muito enriquecedor para mim. A parte da história, né, da minha formação em história, foi extremamente enriquecedora, porque eu consegui ter um outro olhar, principalmente no que se refere à avaliação de documentos, né, para nós pensarmos o que é um documento histórico, que nós ainda temos uma tradição de considerar documento histórico como documento relativo a pessoas importantes, ilustres, que acabaram se transformando em pessoas conhecidas, né, no meio social. E a museologia também, porque quando eu fiz a graduação em arquivologia, eu trabalhei com a história com a questão do acesso aos documentos nos arquivos institucionais dos museus. Isso também me ampliou, me deu um outro olhar. E eu acho isso extremamente importante para o arquivista, né? Porque nós não podemos ser apenas técnicos, nós temos que também aprender a pensar, aprender a realizar análises. E isso é extremamente importante e essa minha formação, e cada vez eu estou tentando ampliar mais, né, a minha área de atuação, e isso foi muito enriquecedor para mim, né, como profissional da área da arquivologia. Qual aspecto deve ser mais trabalhado nas graduações de arquivologia? Um aspecto que eu acho que deveria ser mais explorado nas graduações de arquivologia é a questão das repercussões do uso da informação, principalmente no que se refere à questão do acesso e da cidadania. Nós passamos por um período que nós vimos que a questão do acesso foi mais dificultada, né, principalmente no que se refere à informação pública, e também nós também percebemos o crescimento, né, do uso das fake news. E é importante que o graduando em arquivologia ele tenha consciência da dimensão das repercussões de uma gestão incorreta da informação, principalmente no que se refere ao potencial educativo, já que nós somos produtores, né, gestores de um produto final que vai ser utilizado para a construção do conhecimento, né, para a área do conhecimento, né, e isso faz parte também, né, indiretamente da gestão do conhecimento. E nós precisamos pensar nisso, nessa questão social, né, que é extremamente importante, educativa, né, porque nós precisamos informar as pessoas por que elas têm que saber onde procurar informações corretas e por que as informações têm que ser corretas. Isso está ligado à nossa área, né, e principalmente a questão do acesso à informação e principalmente do acesso à informação pública. Então, eu acho que as graduações têm que começar a pensar mais nisso, nas repercussões de uma má gestão
da informação, né, e do papel da informação, né, da dimensão política, social, educativa, inclusive econômica, né, da informação. Na tua visão, qual o perfil do aluno de arquivo? Em 2011, eu tive uma experiência como professora do curso de arquivologia da Universidade Federal do Amazonas. O curso ainda estava começando, estava iniciando, então nós não tínhamos estabelecido alguma pesquisa a respeito do perfil dos alunos. Mas, conversando, tendo maior contato com os alunos, eu vi que muitos deles já tinham uma formação anterior, principalmente de história e de biblioteconomia, que são áreas que conversam muito com a arquivologia. Claro que também tinham alunos que estavam na primeira graduação, mas eu acho que talvez isso comece a se modificar um pouco, né? Porque nós percebemos que a arquivologia ainda não está muito conhecida, né? E daí ela acaba se tornando uma segunda opção para quem já tem uma outra visão e já quer fazer um outro curso mais específico. Mas eu acho que isso vai acabar mudando. Eu não sei se já existem muitos estudos a respeito do perfil, né? Mas eu acredito que ela vai deixar de ser uma segunda opção para outros profissionais, né? E vai começar a ser mais procurada, né, pelos alunos, porque nós estamos vivendo numa época que a informação é extremamente importante. Nós percebemos, né, nos últimos anos aqui no Brasil a questão do problema do acesso à informação, que foi interrompido, e também da informação errada, né, que isso conversa extremamente com a nossa área, isso é extremamente importante. Então, eu acredito que embora tenha sido pouco tempo essa experiência que eu tive, mas eu acredito que isso vai acabar se modificando, o perfil dos alunos vai acabar se modificando. Sobre as especializações e pós-graduações, o que terias a dizer? No que se refere à questão, continuando a outra fala, no que se refere à questão das especializações, os cursos de pós-graduação para o arquivista, eu acho que é extremamente importante, não apenas para o arquivista, mas para qualquer profissional. Não acho que a gente tenha que ficar preso a questões mais técnicas, mais específicas da arquivologia quando pensa numa pós-graduação, numa especialização. Acho que a gente tem que ser mais ousado, começar a procurar outras áreas, às vezes áreas que a gente não considera não tão afim, né, mas que depois, né, principalmente agora que nós estamos vivendo uma fase em que se discute muito a questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, é extremamente a gente estabelecer outras conversas com as outras áreas, porque nós acabamos descobrindo que é possível fazer essas intersecções, né, alguns cruzamentos que podem acabar inferindo na nossa própria visão do que é o fazer arquivístico, né, e o que é a arquivologia enquanto ciência. Então, eu acho que nós não podemos parar, nenhum profissional pode parar. Nós temos que cada vez ficarmos nos especializando e criando, enriquecendo realmente, esse é o termo, enriquecendo a nossa experiência como profissional e também nós precisamos nos tornar pesquisadores, né? O arquivista precisa se tornar um pesquisador, até para conseguir para nós nos afirmarmos, né, na área acadêmica, nos afirmarmos enquanto ciência. Então, acredito que é extremamente importante as nossas especializações, eu acho extremamente importante a continuidade dos nossos estudos.